A medicina veterinária mudou, e mudou muito. Hoje, a gente vive uma era de excelência técnica incrível, mas, ao mesmo tempo, de um risco jurídico que nunca existiu antes. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é construir um guia prático, um passo a passo mesmo, de blindagem jurídica. Vamos transformar a prática do dia a dia numa verdadeira fortaleza contra processos e, claro, contra muita dor de cabeça. E para começar, vamos direto a um número que mostra a urgência disso tudo. 1.458%. Esse foi o crescimento no número de processos judiciais no setor PET só entre 2015 e 2023. Isso, infelizmente, não é mais uma possibilidade distante, é uma estatística. É uma nova realidade que exige, sem dúvida, uma nova mentalidade profissional, totalmente focada em proteção. E essa frase é a base de toda a nossa conversa. Ser um bom clínico, ter competência, isso é o ponto de partida, não é mais a linha de chegada. Hoje, a defesa mais eficaz que existe é aquela que se constrói quietinha, no dia a dia, em cada anotação no prontuário, em cada conversa com o tutor. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai entender o cenário, decifrar as regras do jogo, aprender a usar a comunicação como um escudo e a documentação como uma armadura. Depois, vamos dominar as burocracias obrigatórias e, no final, criar um plano de ação bem prático para o dia a dia. Ok, vamos mergulhar nesses números. Esta parte aqui vai mostrar por que a blindagem jurídica deixou de ser uma opção, né? E se tornou uma competência absolutamente essencial para a sobrevivência e para a tranquilidade na nossa profissão. Olhando essa linha do tempo, não tem como negar. A curva é exponencial. Saltamos de pouco mais de 1.000 processos para mais de 17.000 em menos de uma década. E a projeção só sobe. Isso reflete uma mudança cultural muito profunda. Os tutores estão mais informados e, claro, mais dispostos a buscar na justiça o que eles entendem como seus direitos. Cada número que a gente vê aqui representa um colega que teve a rotina, as finanças e a paz de espírito completamente abaladas. Agora, vamos para o fundamento legal da coisa. Entender os próximos 3 conceitos não é advoguês, tá? É o mínimo necessário para a gente saber onde está pisando e, principalmente, como se proteger de uma forma inteligente. E pronto! Esse é o ponto de partida que muda tudo. Perante a lei, o médico veterinário é um prestador de serviços e o tutor é um consumidor. O que isso significa na prática? Que todas as regras do Código de Defesa do Consumidor se aplicam. Isso exige clareza, transparência e, o mais importante, informação completa sobre todos os riscos envolvidos. Agora, aqui tem uma distinção que é importantíssima. De um lado, o profissional liberal, a pessoa física, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, o tutor precisa provar que houve erro. Do outro lado, a clínica, o hospital, a pessoa jurídica. Aí a responsabilidade é objetiva. Basta o tutor provar que houve um dano e uma falha no serviço para a empresa ser responsabilizada, mesmo que não tenha a culpa direta de um funcionário. A diferença é enorme. E para completar o cenário, tem essa regra aqui que impacta a rotina de um jeito absurdo: a inversão do ônus da prova. O que é isso? O juiz pode, a qualquer momento, decidir que cabe ao veterinário provar que fez tudo certo. Na prática, isso quer dizer que toda consulta já começa com a necessidade de criar provas da nossa própria competência. Sem documentos fortes, a palavra do profissional vale muito pouco. Com esse cenário legal bem claro, vamos para a nossa primeira linha de defesa, a comunicação. A grande, mas grande maioria dos processos não começa com um erro técnico. Começa com uma expectativa frustrada, um mal-entendido, uma informação que não foi bem passada. Olha só esse dado. É um diagnóstico preciso. Quase 3 em cada 4 processos poderiam talvez ser evitados. Isso prova que investir tempo em técnicas de comunicação e numa documentação rigorosa não é um custo. É, na verdade, o melhor investimento que se pode fazer na gestão de risco da carreira. O protocolo Spikes é uma ferramenta fantástica para transformar conversas difíceis em conversas seguras. Pensa naquela situação: um tutor recusa um exame por causa do custo. Usando Spikes, primeiro se prepara um ambiente, depois se entende o que ele já sabe, se pede permissão para explicar os riscos, se informa de forma clara o que a falta daquele exame pode causar, se acolhe a preocupação dele com o dinheiro e, por fim, se define uma estratégia. E o mais importante de tudo, no final, se registra no prontuário. Tutor orientado sobre a importância do exame X, ciente dos riscos, optou por não autorizar por motivo financeiro. Isso, gente, é blindagem pura. Então, se a comunicação é o escudo que desvia os ataques, a documentação é a fortaleza que resiste a eles. O prontuário médico não é só um registro clínico. Ele é a principal peça de defesa em qualquer briga na justiça.
E atenção, a nova resolução do Conselho Federal, que entra em vigor em 2025, é muito clara. O prazo de 5 dias úteis para fornecer cópia do prontuário é inegociável. Atrasar ou se recusar a entregar não só gera uma desconfiança enorme no tutor, como já configura infração ética, punível pelo CRMV, antes mesmo de virar processo. Esse quadro aqui ilustra perfeitamente a ideia da proteção específica. Não existe um termo de consentimento genérico que serve para tudo. Cada documento é uma ferramenta para um risco diferente. O termo de recusa prova que a melhor conduta foi recomendada, mas o tutor negou. O de use off-label prova que foi explicado por que o medicamento está sendo usado de forma adaptada. Cada um deles é um tijolo na nossa muralha de proteção. Agora, vamos para a camada final de proteção, a conformidade com as regras do governo. Ignorar esses sistemas não é só um risco de multa. Como a gente vai ver, em alguns casos, pode ser enquadrado até como crime. O CIP-Agro é o sistema do Ministério da Agricultura que controla os produtos veterinários. Para quem trabalha com anestésicos, como acetamina, por exemplo, o cadastro não é uma opção, é uma obrigação. O processo em si é simples, mas exige atenção. A falta dele simplesmente bloqueia, legalmente, a compra e uso desses medicamentos. E o ponto crucial é este. A consequência de não estar em dia com o CIP-Agro é extrema. Um profissional que transporta cetamina na maleta, sem o devido registro, se for parado numa fiscalização, pode ser enquadrado na lei de drogas. Não se trata de uma infração administrativa, é um risco penal gravíssimo. E esse mesmo rigor vale para o descarte de resíduos pelo sistema SINIR. Cada agulha, cada frasco, cada material biológico precisa ter o seu descarte rastreado digitalmente. Jogar uma seringa no lixo comum não é só um erro de biossegurança, é tipificado como crime ambiental. Simples assim. E já olhando para o futuro, é fundamental se preparar para os simpatinhas. Em breve, os principais procedimentos terão que ser registrados nessa plataforma nacional. Quem se adaptar antes vai evitar muito problema quando a obrigatoriedade chegar de vez. Bom, chegamos ao final da nossa análise. A pergunta agora é: como transformar toda essa informação numa rotina de proteção? Porque a blindagem não é um ato único, que se faz uma vez. É uma disciplina, um hábito profissional. Aqui está o resumo prático. Primeiro, documentar absolutamente tudo. Segundo, comunicar-se com método, principalmente nas situações difíceis. Terceiro, usar consentimentos específicos para cada risco. E quarto, estar em dia com as obrigações do governo. Esses 4 pilares, se praticados diariamente, formam a armadura necessária para exercer a profissão com a segurança e a tranquilidade que todo mundo merece. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A proteção jurídica de verdade, aquela que funciona, é construída todo dia, de forma proativa, muito antes de qualquer conflito aparecer. Não se trata de se preparar para uma guerra, mas sim de cultivar a paz. A questão não é se um problema pode acontecer, mas se a sua prática vai estar fortificada quando ele bater a porta.